Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Campos, professor aqui do Évora Vestibulares, e hoje eu vou trabalhar com vocês a última e única edição da prova da UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que ocorreu em fevereiro de 2021, tá? Era uma prova tecnicamente para ser realizada em 2020, mas enfim, que ocorreu em 2021. Então, muito do que eu vou falar para você, tá, querido, de diagnóstico dessa prova é refém dessa única edição em que ocorreu. O que pode dar alguma solidez para a nossa conversa é o fato de que quem faz a prova da UEMS é a mesma fundação, tá? É a mesma organização que faz as provas da UFMS. Então, assim, embora seja a mesma fundação, você tem uma similaridade de abordagem. Porém, o que é particular e especial com relação às provas da UEMS? Perdão, a prova da UEMS. Ela é uma prova muito regional. Vocês vão ver, por exemplo, letras de música, vocês vão ver poemas e trechos de escritores regionais. Professor, eu olhei a prova aqui, mas tem uma questão aqui do Machado de Assis. Óbvio, tá, queridos? A gente não vai fugir de questões da literatura brasileira. Mas é uma universidade que faz jus ao nome, universidade estadual. Ela valoriza muito a questão regional do estado. Então, é uma prova de muita regionalidade, tá? Que a interpretação, por exemplo, ela vai tomar como ponto de partida o seu conhecimento em literatura e história regionais. Nós vamos ver textos relativamente curtos, tá? Não são tão curtos assim, como, por exemplo, na prova da UFMS, mas são textos que você não caracteriza como textos longos, tá? Textos para, no máximo, 2, explodindo ali 3 questões, tá bom? Uma gramática muito tradicional, e eu coloquei entre aspas aqui uma gramática bruta. Em que sentido? Você precisa conhecer nomenclaturas gramaticais, precisa, e da gramática mais tradicional possível. Vou dar um exemplo muito concreto. Em dezembro de 2021, no dia 5, ocorreu a prova da UFMS. Na prova de português, por exemplo, na prova de linguagens, tá? Apareceu uma frase em que as alternativas falavam ali, objetiva direta, completiva nominal, subjetiva. E o que eu quero mostrar para você como exemplo? Subjetiva na língua portuguesa só é possível para oração subordinada substantiva subjetiva. Eita, professor, volta aí que eu me perdi da oração subordinada substantiva subjetiva. E o que a banca coloca? Subjetiva. Dá teus pulos, se vira para saber que isso daqui se trata de uma oração subordinada substantiva. Ou seja, a familiaridade com nomenclaturas gramaticais tradicionais e pesadas é muito importante, tá bom? De forma geral, tá, moçada? O FMS, o FGD e o EMS, quando cobram gramática, cobram uma coisa aprofundada. E a gente já vê, tá, moçada, algumas alternativas que são híbridas. A alternativa da letra A vai falar de crase, a letra C vai falar de concordância, a letra E vai falar de pontuação. Então é muito comum essa mistura. Isso não aconteceu muito, tá, em larga escala na UEMS, como acontece no FMS. Mas como o assunto aqui é o UEMS, vamos colocar então aqui essas características. Bem, eu vou pedir para que você baixe o material, tá? A prova da UEMS. Professor, eu não sei onde tem essa prova. A minha sugestão, dá um pause agora, vai lá no site do Évora Vestibulares, evoravestibulares.com.br, e você vai encontrar uma das abas que coloca lá provas. Nessa aba provas, do site do Évora Vestibulares, você tem as provas da UFMS, da UFGD e a prova da UEMS que eu vou fazer com você agora. Então é importante, porque eu vou trabalhar a interpretação, que você tenha, tá, ou na sua aba aí da tela, ou em mãos, caso você queira imprimir, essa prova para a gente poder ler e, em cima dessa leitura, resolver as questões. Tudo bem? Vamos aqui então. 15 questões, tá? Perfil da prova. São 15 questões de linguagens, códigos, suas tecnologias. Dessas 15 questões, 5 vão ser questões de linguagens e 10 questões de linguagem, 5 vão ser de língua estrangeira, tá? E as outras 10 questões vão misturar as obras literárias, interpretação, gramática e alguma coisa de artes. Dá uma olhada ali comigo que a primeira questão que apareceu foi a letra de uma música, do Almir Sater e do Renato Simões, autores regionais de Mato Grosso do Sul. Olha só a letra da música que é interessante, tá? Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz, que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em 1000 canções. Lembrando o que não se diz, Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era outro país. Vou fazer um parênteses muito breve com você antes de continuar, tá?
Só para você ter uma ideia do caráter regionalista da prova. O senhor está falando de que guerra? Nossa, eu estou perdido aqui, não falou de guerra nenhuma. Estamos falando da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então vou repetir. É importante você dominar a história regional. É importante você ter uma noção de literatura regional. Por quê? Mato Grosso, que ele está relatando aí, quando você estuda sobre história, era uma região que inicialmente era de espanhóis, ela de colonização espanhola, e que a Guerra do Paraguai fez com que portugueses e espanhóis lutassem por esse território. Com a vitória, tá, moçada, do Brasil, tá, com a vitória aqui de Portugal, acabou que esse território foi anexado a Portugal e futuramente, evidentemente, virou Brasil. Então, enfim, quando ele está falando de guerra, professor, mas que guerra é essa? Guerra do Paraguai. Professor, mas que texto horrível, hein? Não comentou nada. Pelo contrário, ele pediu esse prévio conhecimento. Mas volta aí, vamos lá para a linha 14, verso 14. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país, amante das tradições de que me fiz aprendiz por mil paixões. Podendo morrer feliz, cego é o coração que trai aquela voz primeira, que de dentro sai. E às vezes me deixa assim, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Veja lá, essa questão focaliza elementos ou recursos linguísticos por meio dos quais significações e sentidos do texto são construídos. Sentidos e significações vão ser construídos. Com base em seus conhecimentos prévios, olha aí a deixa da universidade. Ela quer que você tenha um acúmulo de conhecimento prévio, em especial na questão regional. E na contextualização acima, investindo na leitura e interpretação da letra da música, é correto afirmar que, me ajuda, letra A, em amante das tradições de que me fiz aprendiz, o sujeito que enuncia desloca o foco da terceira pessoa para a primeira, encaminhando seu percurso de autoidentificação, nos versos 25 e 27. Um sujeito fronteiriço que, procedente de uma só raiz, adota a guarânia como estilo musical e compõe e canta em português. Eita, professor, vamos lá com calma, tá? Quando a alternativa é extensa, minha sugestão, vá julgando as sentenças, as afirmações. Afirmou, verdade ou mentira? Aqui já mentiu, então já exclui. Olha só, vamos lá. Em amante das tradições de que me fiz aprendiz, o sujeito que enuncia desloca o foco da terceira pessoa para a primeira. Quem que é a terceira pessoa? É de quem se fala. E ele traz para a primeira pessoa, que é quem fala. Então, amante, oh meu Deus do céu, amante das tradições de que me fiz aprendiz. Ele está falando de Mato Grosso, dos campos, da guerra, e aí, de fato, ele sai da terceira pessoa, de quem ele está falando, para colocar a primeira. Amante das tradições de que me fiz aprendiz. Eu me fiz aprendiz. Então ele se evoca, de fato. Encaminhando o seu percurso de autoidentificação. Ele faz uma autoidentificação, veja ali, um sujeito fronteiriço, aí fica assim, caramba, ó, dá uma olhada que ele falou dos versos 25 e 27. Volta lá no texto. Ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Então, caramba, de fato, Mato Grosso do Sul, né, faz fronteira com o Paraguai, faz sentido, sujeito fronteiriço. Procedente de uma só raiz. Isso é verdade, né? No verso 6, uma só raiz. Adota a guarânia como estilo musical e compõe e canta em português. Professor, eu não sei o que é guarânia. Guarânia é um estilo musical regional. Professor, eu não sei se essa música é uma guarânia. É essa parte final que me pegou. Ficou na dúvida? Deixa de lado. Tenta ver a letra B. A duplicidade de sentido do verbo encerrar, porque na língua portuguesa o verbo encerrar tem duas possibilidades de interpretação e o enunciado apresentou para você. Terminar, dar fim, ou guardar, conter, associado ao uso do pretérito mais que perfeito, quisera, de fato, eu quisera, tu quiseras, é o pretérito mais que perfeito, é aquele passado do passado. Remete a lembranças negativas que ficaram num passado distante e, portanto, já foram ou devem ser esquecidas. Queridos, o conteúdo não dá essa ideia negativa. Ele está falando de uma ideia de um orgulho, de uma identificação, da construção de uma identificação cultural. Assimilar uma identificação cultural a algo negativo está errado. Falsa. C. Em amante das tradições de que me fiz aprendiz, o enunciador se auto-identifica como um sujeito duplo. Ele é ativo, um amante, e passivo, aprendiz, e que se posiciona ao lado de lá da fronteira, o lado do povo paraguaio. Ele se posicionou do lado do povo paraguaio, ele falou de Paraguai ali, né?
Ele fala, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Quando ele fala que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai, ele não está dizendo que está do lado de lá. Extrapolou a interpretação, falsa. D. No primeiro verso, o verbo encerrar foi empregado no sentido de terminar, dar fim, que se reforça no jogo com enterrar, sugerindo morte e culmina na referência à guerra, contida em som de fuzis. Dá uma olhada que ele fala em encerra em terra, né? Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Encerra em sua própria terra. Não é dar fim. De repente é mais a ideia, literalmente, de conter, ele guarda. E quando ele fala ali, a história enterra uma só raiz. Não é ideia de morte. É ideia, entre aspas, de repente, de um produto final. Remeter à morte, falso. D. No primeiro verso, o verbo encerrar foi empregado no... Acabei de ler, falsa, desculpa. E veja a letra E. Por meio do adjetivo guaranis, o eu poético evoca a história, fazendo referência à única etnia indígena que teve participação na Guerra do Paraguai, auxiliando as tropas da Tríplice Aliança. Você, como vestibulando, sabe que quando aparece a palavra única, nunca, sempre, você tem que desconfiar. Você, para fazer essa prova da UEMS, com certeza estudou ou vai estudar História Regional, tá? E fica aqui a dica do professor Henrique Guimarães, aqui do Évora. De repente você percebeu ali que Guarani não foi a única etnia regional de Mato Grosso. Falso. Houve os índios Guaicurus, os índios Guaicuru, os índios Kaiowá. Então não, falsa. Correta de fato ficou com a letra A de alfa. Beleza? Nesse instante, eu vou fazer com você a questão de número 8, tá bom? Só porque está pulando a 7. A 7 não envolveu a parte de gramática e interpretação. Vamos aí para a questão número 8, que tem um outro texto, que agora é um poema. Dá uma olhada ali e lê a seguir o fragmento de um dos poemas integrantes da obra mencionada Super-Heróis, Tio Patinhas. Queridos, olhem só. Do Emanuel Marinho, outro autor da literatura regional. E curioso, ele está falando ali super-heróis e ele vai começar falando Tio Patinhas. Vamos lá comigo. O Tio Patinhas tentou ganhar minha cabeça com seus cifrões. Mas para mim aquelas notas não tocavam a nota certa. Se ele pensou que eu fosse algum super pateta, dançou. O Flash Gordon, herói de todos os planetas, que vendeu tanto picolé lá no sertão, deve saber de perto a condição da gente. Podia aparecer aqui tão de repente e nos dar a mão, quem sabe mandando o Mandrake fazer uma mágica que libertasse toda a América. Mas o que eu queria mesmo era um herói sem armas, átomos, parafusos ou penas e que viesse apenas vestido de leite, pão e manteiga e aparecesse a todas as criancinhas no café da manhã e avisasse que essa história de Tarzan já matou muito bicho e muito índio por aqui. Seria muito interessante você estar nessa prova, tá? Para poder entender a regionalidade do caráter. E curioso, a gente está falando de uma história de Mato Grosso do Sul e ele traz, por exemplo, super-heróis dentro da cultura americana, né? Dentro do que os Estados Unidos colocou como uma ideia de interferência cultural americana por meio de super-heróis. Enfim, olha só, eu vou me ater objetivamente à questão. Veja lá para a questão de número 8. Qual é a única alternativa que não traz informações verdadeiras sobre os sentidos produzidos no poema? Olha como a banca foi legal, ela gritou para você, tá tudo em caps lock aí. Não. Ele quer saber a única falsa. Então 4 alternativas fazem sentido, só uma vai ser errada. Veja lá a letra A. Em que vendeu tanto picolé lá no sertão, fica subentendida uma referência à popularidade do personagem entre populações marginais brasileiras, mas também uma crítica ao caráter mercadológico desse tipo de literatura. 2 afirmações para você julgar. Vendeu tanto picolé lá no sertão, uma referência à popularidade do personagem. Vender tanto picolé, um elemento popular tecnicamente no Brasil. Então, de repente, a ideia do picolé pode trazer essa ideia de popularidade. Quando ele fala, por exemplo, populações marginais brasileiras, o sertão, de repente, é onde habitam pessoas marginalizadas no Brasil. E o caráter mercadológico desse tipo de literatura. Caramba, vender tanto é uma questão mercadológica. Professor, no verso eu vi palavras que confirmam os julgamentos. Então deixa de lado. Tenta a letra B.
Não, perdão, parece que a letra A tem sentido, né? Vamos ver se de repente aparece alguma descaradamente errada. B. O poema inicia-se e termina com representações negativas. A do tio Patinhas, inicial, que figurativiza o capitalismo, e a do Tarzan, final, cuja imagem é associada à de um vilão com armas, que destrói a fauna e as populações indígenas. Caramba, professor, tio Patinhas, de repente, é uma questão negativa? É. Alguém basicamente assim, muito capitalista, muito acumulador. E, professor, para mim, o Tarzan não é um cara mau. O que o poema falava? Olha só, verso 25. Avisasse que essa história de Tarzan, essa história de um super-herói, já matou muito bicho e muito índio por aqui. E aqui a gente está falando Mato Grosso do Sul, a gente está falando de Brasil. Então, caramba, parece que faz algum sentido, né? Deixa de lado. Veja a letra C. Em que libertasse toda a América, fica implícita uma referência à necessidade de descolonização da América Latina, ainda subordinada, em muitos aspectos, a modelos e poderes estrangeiros como os Estados Unidos. Bem, se ele está falando ali que libertasse toda a América, se precisa de libertação é porque ainda não está liberta. E, de fato, ele está falando de elementos da identidade cultural estadunidense. Então faz sentido a letra C. Tentei a letra D, que agora quero chamar sua atenção que as letras D e E já vão puxar um conhecimento um pouco mais gramatical. Veja lá. Nos versos 18 e 19, o uso do pretérito imperfeito do indicativo, queria e era. Peço para que você já pare aqui para dar uma olhadinha. Queria e era. Eles estão no pretérito imperfeito? Sim. Antigamente eu queria, antigamente ele era. Sim, estão no pretérito imperfeito. Aí ele fala o seguinte: produz um efeito de passado remoto, incompleto. É uma característica do pretérito imperfeito. Um passado remoto, um passado incompleto, tá? Por isso que ele é chamado de imperfeito. Ah, eu queria, então você não quer mais. Veja lá. Aí ele fala o seguinte: reforçado pelo uso do imperfeito do subjuntivo, viesse, aparecesse, avisasse. Esses três verbos estão no pretérito imperfeito subjuntivo, verdade. Sugerindo a impossibilidade de transformação do lugar de onde o poeta fala. Impossibilidade? Olha, vamos lá, ele está falando ali 17 e 18, né? Ele está falando dos versos, né? 18 e 19, perdão. Mas o que eu queria mesmo era um herói sem armas. Esse queria e era pretérito imperfeito. O que eu queria era um herói sem armas. Ele está falando que é impossível, de novo, tá? Ele está reforçando isso, sugerindo impossibilidade de transformação. Que viesse, que aparecesse, que avisasse. O modo subjuntivo, ele tem por essência uma ideia de desejo, de hipótese, de uma dúvida, não de uma impossibilidade. Questionável, ele fala da impossibilidade. Confere a letra E. Pelo uso dos verbos aparecer e avisar, 23 e 25, né? E aparecesse e avisasse, veja lá. No imperfeito subjuntivo e seus respectivos complementos e adjuntos, o poeta sugere o desejo e necessidade de um herói real que seja visto e que se importe com outros seres também reais, saciando-lhes a fome, inclusive a de saber. Professor, parece que sim, tá? De novo, aparecer e avisar estão no modo subjuntivo. Aí ele, olha só que interessante que eu falei para você de você ter familiaridade com elementos gramaticais, junto de complementos e adjuntos. Adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então volta lá para os versos 23 e 25. Olha só. O que eu queria um herói sem armas, átomos, parafusos ou penas, e que viesse vestido apenas de leite, pão, apenas, é um adjunto adverbial. Apenas de leite, pão e manteiga. Ele está falando de elementos de alimento, alimentação. E aparecesse a todas as crianças no café da manhã e avisasse que essa história de Tarzan matou muito bicho por aqui. Professor, eu estou vendo um sentido aí na letra E, que é a necessidade de um herói real, seja visto e se importe com os outros seres também reais, saciando fome. Sim, inclusive é de saber, acabar com essa história, faz sentido sim a letra E. De fato, a única errada ficou com a letra D, de delta, quando ele afirma ali a impossibilidade. O modo subjuntivo é a ideia de desejo e hipótese, não de impossibilidade. Tudo bem? Vou fazer com vocês então mais algumas questões.
no nosso último bloco. Vamos lá. E eu agora vou finalizar nesse bloco, tá? As 4 últimas questões ligadas à parte de português, gramática, interpretação, tá? Enfim, olhem só. Acompanhe comigo aí agora a questão de número 10. As questões 10 e 11 são pautadas em um texto que você viu aí, que é do Eduardo Galeano. Acompanhe comigo aí. O Mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no interior da Colômbia, conseguiu subir ao céu. Quando voltou, contou. Diz que tinha contemplado lá de cima a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com sua luz própria entre todas as outras. Não existem 2 fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chega perto pega fogo. O Eduardo Galeano, um ótimo escritor uruguaio, excelente, e enfim, olha só. A imagem construída pelo autor ao se referir ao mar de fogueirinhas faz alusão. Quando ele falou mar de fogueirinhas, faz alusão a quê? A diversidade de tipo de pessoas que existem no mundo, exaltando as características individuais de cada tipo. Puxa, professor, eu entendi isso, né? Mas tão fácil assim, já na primeira alternativa? Veja a letra B. Ao julgamento equivocado que fazemos das pessoas quando sempre as julgamos de forma negativa, sempre julgamos as pessoas de forma negativa? Mar de fogueirinhas não seria isso. C. As incertezas do ser humano a respeito dos caminhos da vida? O senhor não foi... D. Aos tipos de fogo existentes na aldeia de Neguá. Essa aldeia de Neguá, esses tipos de fogos, por exemplo, não é no sentido denotativo. Não é restrito a essa aldeia. A aldeia só faz menção a esse homem que foi ao céu e contou. Mas a visão que ele teve foi uma visão do mundo, não restrita a esse lugar. Bem falsa. Letra E. A diversidade da natureza selvagem? Moçada, fácil. Quarta letra A. Tá bom? Essas várias fogueirinhas, né? São as várias pessoas, essa diversidade de fato de pessoas. Quarta letra A. Agora, olha que interessante. Eu vou mostrar para você agora uma questão de gramática da língua portuguesa que ela foi simplificada e uma questão que foi bastante tensa, tá? Nas duas em comum, você tinha que ter essa familiaridade com as nomenclaturas gramaticais. Veja aí, 11. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a função que as palavras desempenham dentro da oração. Com base em seus conhecimentos em sintaxe, classifique corretamente no trecho "no litoral da Colômbia", presente entre vírgulas no primeiro parágrafo. Moçada, quando ele falou entre vírgulas, a UEMS fez assim, ó, acerta, brilha, tá fácil, não zere. Foi isso que ela fez. Porque olha só, o homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, entre vírgulas. Essa expressão "no litoral da Colômbia" está ligada a quem? Aldeia de Neguá. Qual a função dele? Explicar este termo. Moçada, não ficou difícil. Letra A, é um sujeito? Não, o sujeito nunca vem preposicionado. É um aposto? Aposto é termo explicativo? Isso aqui está explicando? Vocativo? Não é uma evocação, não está chamando. Predicado? Caramba, nem tem verbo para ser um predicado. Falsa. Predicativo do sujeito, não tem um adjetivo para você dizer que é um predicativo. Falsa. Correta, fácil. Ficou com a letra B de Brasil. Isso aqui é um aposto. Tranquilo? Massa, professor. Queridos, é uma típica prova de vestibular em que você vai ter questões fáceis e questões difíceis. Acompanhe comigo agora aí a questão de número 14. As questões 14 e 15 referem-se ao fragmento de texto produzido por um promotor de justiça do estado de São Paulo. Então, legal. Se for um promotor de justiça, você vai ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, de repente uma linguagem mais jurídica, né? Do juridiquês, enfim. Olha só, a questão número 14, ela é pesada sobre regência verbal. Um dos itens mais pesados da gramática da língua portuguesa. E o que os alunos de português aqui do curso do Évora veem muito facilmente, tá? Facilmente que eles veem, não que a matéria seja fácil, tá, queridos? Mas é que quando a gente fala em regência, regência tem 3 pegadas possíveis. A classificação dos verbos, né? Classificação, sentido e classificação. Assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Assistir no sentido de ajudar é verbo transitivo direto. Essa é uma pegada que cai em prova. Uma segunda pegada é a substituição de complementos verbais por pronomes pessoais.
Então, julguei meu irmão, julguei-o e não julguei-lhe. Quais são os pronomes que substituem? Né? Isso faz parte da regência. E essa parte a gente vai ver agora aqui, tá? Regência, reger quer dizer exigir. E olha só o que foi colocado aí, olha só o texto. Com efeito, a preponderar a tese adotada no recente julgamento do pretório excelso, muitas pessoas que cometeram um crime semelhante à magistrada foi vítima, no caso serem absolvidos por legítima defesa da honra, não será possível conhecimento. Professor, essas lacunas aqui, não adianta eu continuar o texto que eu não vou entender. Então vamos ver o que a questão 14 pediu? Considerando as situações de uso da língua, e em específico, o uso dos recursos linguísticos na articulação de sequências textuais, a coesão, a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto é... Houve ali 4 lacunas, né? Então me ajudem, olha só. O que preencheria a primeira lacuna? Olha só, o texto falava, muitas pessoas que cometeram um crime semelhante. Olha aqui. Eu pego e falo o seguinte, olha só. Cara, que interessante, eu tô olhando aqui, o seu casaco é igual ao meu. O seu casaco é igual ao meu. O que você tem subentendido? Que o seu casaco é igual ao meu casaco. Você tem uma figura de linguagem que nós chamamos de zeugma, que é a omissão de uma palavra na segunda oração. Ele está falando aqui que muitas pessoas que cometeram um crime semelhante, aquilo que é semelhante a. E é semelhante ao crime, porque você subentende a palavra crime. Assim como na frase simples e besta que eu disse para você agora há pouco. O seu casaco é igual ao meu. Você subentende igual ao meu casaco. Aquilo que é igual a. E se você tem como referente a ideia do casaco, ao meu casaco. Aqui o contexto está falando de quê? Crime. Aquilo que é semelhante a. E se você subentende que a ideia é crime, semelhante ao. Como que você preencheria? Muitas pessoas cometeram um crime semelhante ao. Sabendo que é ao, muito curioso, né? Vamos lá para as alternativas. A, B, C, D e E. E ver se você consegue eliminar já algumas. Olha só que bacana. Você elimina C e E. Permanecem com a ideia do ao, letras A, B e C. Bacana. Aí ele fala, a magistrada foi vítima. Me ajuda aqui. Aí ele coloca como segunda opções, da qual, de que ou que. Queridos, presta atenção. Quem é vítima de algo. Eu fui vítima de algo. Quem é vítima de alguma coisa. O que você estuda em regência verbal, tá? Se você vai ter um pronome relativo, semelhante ao crime, aí você fica assim, ao crime que a magistrada foi vítima. Não é somente ao crime que a majestade foi vítima. Ou você fala de que a majestade foi vítima, porque quem é vítima de. Agora, curioso, né? O termo anterior é crime. Semelhante ao crime do qual. Então você pode falar de que, ou em vez de utilizar o que, quando o que é pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Aí você pensa assim, vai depender do termo anterior. Como o termo anterior é crime, tem que ser masculino, singular. Então você poderia falar o qual para se referir ao crime, sem ignorar que tem a preposição. E aí de mais o qual ficaria como? Ao crime, semelhante, cometeram um crime semelhante ao do qual a magistrada foi vítima. Nossa, pessoa, que rebuscado. Texto jurídico costuma ser rebuscado mesmo, tá? Ou de que ou do qual. Aí a gente vê agora as letras A, B e C, a segunda opção. A letra A fala da qual. Peraí. Da qual não, professor. O referente textual anterior é crime, que é masculino, que é singular masculino. E quando você fala da qual, você está considerando feminino, então já não pode ser a letra A. A B está falando de que, massa. E a letra D está falando que, já está errado, já achamos a correta, já matamos aqui, é a letra B. Olha que estranho que seria o texto, moçada, mas é a forma correta. Muitas pessoas cometeram um crime semelhante ao de que a magistrada foi vítima. Por que essa construção estranha? Porque você tem um termo subentendido, crime, ao crime. E como a palavra é crime, você tem que falar que, ou qual, para retomar o termo anterior. Sem ignorar que tem que ter o de. É daí que eu falei para você, professor, nossa, eu senti dificuldade. Fica tranquilo, tá? A dificuldade não é sua, é da matéria. Essa matéria é difícil. Tem que estar bem treinado. É por isso que, só para você ter uma ideia, tá? No curso de português aqui do Évora, são 2 encontros para falar de regência.
para conseguir desgastar exatamente regência e você fazer os exercícios necessários para, enfim, chegar numa prova dessa e acertar. Porque nas provas de Mato Grosso do Sul, a gramática tem sido bem pesada. Quarto, então, ficou com a letra B. E eu vou finalizar com vocês com uma questão de interpretação. Olha o que ele diz na 15. Ainda considerando os recursos linguísticos adotados pelo autor para produzir sentidos, indique qual das alternativas apresenta informações corretas. Veja aí a letra A. Perdão. Desculpa. Vamos voltar para ler o texto? Então ele diz assim: com efeito, a preponderar a tese adotada no recente julgamento do pretório excelso, muitas pessoas que cometeram crime semelhante ao de que a magistrada foi vítima, no caso de serem absolvidas, as pessoas serem absolvidas, por legítima defesa da honra, não será possível o conhecimento de recurso interposto pela acusação, prevalecendo a justiça a pretexto de ser preservada, aí você vai colocar a palavra preservada, que foi o gabarito correto, preservada a soberania do júri. Olha só o que ele está dizendo, letra A. Há no texto dois enunciados com sentido de condição, a preponderar no caso de serem absolvidas. Senhor, olha só, quando eu vi ali muitas pessoas cometeram crime na estrada, no caso de serem absolvidas, é uma condição. Aí quando ele coloca lá, a ponderar a tese no começo, então levando em consideração, nessa condição, senhor, me pareceu uma ideia de condição. Tenta ver a letra B. A expressão a pretexto de poderia ser substituída por a fim de, sem prejuízo ao sentido pretendido. Errado. A fim de finalidade, objetivo, tá? A pretexto de, entre aspas, seria alguma ideia de assunto, com... Não, tá? A ideia de pretexto, pré-texto, pré-intenção. E é diferente de finalidade, que é o fim. Pré-texto, a início, a fim, final. Não. C. A oração, que cometendo um crime semelhante, introduz no texto sentido de generalização. Razão porque deveria estar precedida de vírgula. Olha só. Quando ele fala que cometeram um crime, uma das pessoas que cometeram um crime, esse aqui é um pronome relativo. E uma coisa que você tem que saber indo para vestibulares, tá? Se este que for um pronome relativo, se trata de uma oração subordinada adjetiva. Sendo uma oração subordinada adjetiva, há dois tipos, restritiva e explicativa. Restritiva é sem vírgula, explicativa é com vírgula. E a ideia que ele quer passar ali não é de generalização, é uma ideia de restrição. As pessoas que cometeram crime semelhante. Quando ele falou ali na letra C que razão que deveria estar precedida por vírgula, mentira, mentira. Primeira mentira, não é ideia de generalização, é uma restrição, essas pessoas em específico, tá? Então tá falso aí. A letra D, as orações. A preponderar a tese adotada no recente julgamento do pretório excelso e prevalecendo a injustiça, introduzem no texto como um todo as ideias de tempo e causa. A preponderar, não, a gente viu que é a ideia de condição, tá? E quando ele falou ali, lá, prevalecendo a justiça, moçada, prevalecendo a injustiça, perdão, seria ideia de tempo ou condição, mas jamais de causa, tá? Porque prevalece, não, tão falso aí. E por fim, a letra E, a relação que estabelece entre a preponderar a tese adotada e prevalecendo a injustiça, as respectivas orações a que se vincula o enunciado é de causa e consequência. A gente já viu que a preponderar não é causa, é uma condição, então está falsa. Correta ali, ficou com a letra A. O que eu quero finalizar para você entender da prova da UEMS? Prova de português da UEMS. Você vai ter questões regionalizadas, inclusive na interpretação de texto. Então, para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, saiba muito história regional. Você viu que as questões de interpretação vão regionalizar. Vão ter questões de interpretação de texto em forma de prosa, em forma de poesia. Você vai ter interpretação mais fácil, interpretação mais difícil. Você vai ter uma gramática mais simples e uma gramática mais complexa, muito complexa, como foi aqui. Tudo bem? Quero deixar para você, então, uma ótima prova. E no que você precisar, aqui, nós do Évora Vestibulares podemos estar à disposição para te ajudar. Um abraço imenso. Tchau, tchau.